Gorhari, Jai Prabhu, pranams, minhas reverências. as minhas. Ei, Ashray, Ananta, pranams. Bem-vindos. Pranams, Hare Krishna, Haribol. Radhe, Radhe. Hoje nós vamos para a ansiedade de Dhritarashtra, para quem quiser. Quem quiser se divertir com o sofrimento de Dhritarashtra, é hoje mesmo. Mas vamos esperar aqui que eu acho que alguns devotos estão tendo dificuldade de entrar no... É porque tem vários links, né? Você entrou como, Ashraya? No link da descrição do grupo? Não, entrei pelo link que mandou por último. Sério? Que o Goura Hari mandou. Anurada de Búzios. Será que é a Anurada de Búzios que está ali? Acho que a gente pode começar, né? Porque... Oi, Mahakala, sou eu, Pranams, é a Aline, Anurada de Búzios. Anurada de Búzios. Bom tê-la. Hoje eu estou em Lumiar. Cheguei aqui numa pousada em Lumiar, meu filho está no Rio, vim descansar um pouquinho. Tá ótimo. Ainda não vou conseguir colocar um resumo hoje, na próxima semana. Sem problema. Então, não deu tempo. Então, para Nityananda, eu não me lembro, Prabhu, de você em outros capítulos, mas a gente já está no 23º capítulo do primeiro volume do Mahabharata, e nesse momento os Pandavas já foram para o exílio, porque Yudhishthira Maharaj perdeu para os primos, para os Kauravas no jogo de dados, e Draupadi já foi, como se diz, já foi ofendida, né, na assembleia lá dos guerreiros. Tentaram despila na assembleia. Quem foi? Foi o... Quem se lembra? O que tentou... aquele primo, né, o irmão. Do Shasana. Do Shasana tentou despila, mas ela orou a Krishna, e Krishna mandou uma quantidade infinita de sari para ela. E então a gente acabou de ver como que os Pandavas acabam indo para o exílio. Draupadi também vai. Kunti Devi fica com Gandhari, né? Fica lá com Gandhari, sentindo saudade dos filhos. E hoje nós vamos ler sobre a ansiedade de Dhritarashtra, porque a gente também ficou sabendo aqui pelo Mahabharata que foi só por causa da parcialidade do rei Dhritarashtra que os Pandavas acabaram sendo forçados a ir para o exílio. Então, eu vou ler a narrativa, e se tiver alguém que quer fazer voz de menino, tem bastante voz de menino aqui. Ou então, Anurada, você tem como fazer a voz das meninas? Se Tem. Apareceu alguma menina? Sim. Então, vamos lá. Capítulo 23, a ansiedade de Dhritarashtra. Em Hastinapura, o pesar de Dhritarashtra crescia continuamente. Em busca de consolo, chamou por Vidura e disse: Ó Katwa, tua inteligência não é inferior àquela do grande Bhargava. És versado em todas as sutilezas do Dharma. Tens todos os curos em igual estima. Dize-me, pois, o que é o melhor para mim e para eles. Agora que os eventos tomaram esse curso, o que devemos fazer? Como podemos novamente conseguir a fé e o amor dos cidadãos? E, especialmente, como podemos evitar a completa aniquilação de nossa dinastia? Vidura respondeu: ó rei, religião, bem como desenvolvimento econômico e gozo sensorial, dependem da virtude. O sucesso de um reino também é dependente da virtude. Por conseguinte, ao melhor entre os homens, Vossa Majestade deve zelar e amar
tanto seus próprios filhos, quanto os filhos de quando. Vossa Majestade vindimou a virtude quando permitiu que os filhos de Vossa Majestade, encabeçados por Shakuni, jogassem partidas de dados contra Yudhishthira. A única medida pela qual Vossa Majestade pode expiar essa má conduta e obter boa fama neste mundo é devolver aos Pandavas o seu reino. Criado Vossa Majestade satisfazer-se com o que é legitimamente seu, sem ambicionar os haveres alheios. Dhritarashtra mexia-se inquieto em seu assento. Aquele não era o conselho que ele gostaria de ouvir. Ele estava mais interessado em saber como os Kauravas poderiam assegurar a manutenção de sua condição presente. O destino outorgara-lhes soberania sobre toda a terra. Agora, precisavam fortalecer sua posição a fim de reinarem com sucesso, em que ajudaria a ceder o reino a seus mais poderosos inimigos. Dhritarashtra começou a enervar-se conforme Vidura prosseguia. O descendente de Bharata, eu disse a Vossa Majestade certa feita que abandonasse Duryodhana. Vidura falando. Se Vossa Majestade me houvesse escutado em tal ocasião, Vossa Majestade não estaria contrito agora. Ainda há tempo, nada obstante. Deite Duryodhana e traga Yudhishthira de volta à posição de monarca. Deixe os filhos de Vossa Majestade e seus seguidores servirem os Pandavas. Ordene que Dushasana peça perdão publicamente a Draupadi, bem como a Bhima. Semelhante aviar será bom para todos nós e também evitará o desbarate do reino. Nesse momento, que outro poderia ser o meu conselho a Vossa Majestade? A ira de Dhritarashtra incendiou-se. Parecia que Vidura sempre tomava partido dos Pandavas em detrimento dos interesses dele e de seus filhos. Pegando em seu opulento cetro, disse, ó Vidura, teu verbo sempre tem por intento agradar unicamente os Pandavas e nunca a minha pessoa. Eu não aprovo tuas palavras. Como esperas que abandone minha própria carne e meu próprio sangue em favor da carne e do sangue de outrem? Conquanto os Pandavas sejam tão bons quanto os meus filhos. Duryodhana originou-se de meu corpo. Pedes que eu deixe meu próprio corpo em favor de um corpo alheio? Embora eu tenha tua pessoa em alta estima, hoje considero corrompidas as palavras que partem de tua boca. Devido a isso, rejeito-as. Tu podes ficar aqui ou ir embora, como preferires. Não preciso mais de teu aconselhamento, independente de quão bem uma mulher em casta seja tratada, ela sempre deserta seu consorte. Dhritarashtra levantou-se de repente e saiu com imponência para suas acomodações no interior do palácio. Vidura balançou a cabeça e disse desalegre, essa linhagem está condenada. Ele decidiu seguir os Pandavas para a floresta e fez os preparativos para sua partida. Deixando para trás suas quadrigas e carregando apenas suas armas, os Pandavas começaram a viajar em direção ao oeste, indo de floresta a floresta. Passaram por Kurukshetra e cruzaram os rios Jamuna, Dishadwati e Saraswati. Finalmente, às margens do Saraswati, viram a grande floresta Kamyaka. Muitos ascetas encontravam-se às margens do rio, realizando seus sacrifícios e austeridades. Os Pandavas entraram em Kamyaka e construíram choupanas de telhado de sapê para lhes servirem de residência. Na companhia dos Brahmanas, começaram a devotar seu tempo a sacrifícios e a estudos escriturais. Uma noite, enquanto sentados diante do fogo sagrado, ouvindo os Brahmanas recitarem
histórias védicas, os irmãos ouviram uma quadriga se aproximando. Eles colocaram-se de pé e avistaram Vidura vindo ao seu encontro. Surpreso, Yudhishthira disse a Bhima: por que Vidura estará aqui? Foi enviado para conduzir-nos a Hastinapura para um novo jogo de dados? O maléfico Shakuni deseja usurpar até mesmo as nossas armas? Os Pandavas saíram da roda em torno do fogo e saudaram Vidura com todo respeito. Convidaram-no a se sentar entre eles e, após indagar acerca de seu bem-estar, Yudhishthira ofereceu comida e bebida a Vidura e um local para repouso. No dia seguinte, Vidura relatou aos irmãos o que transcorrera em Hastinapura. Ó Ajatashatru, acho que esse é outro nome de Yudhishthira. Eu disse ao rei o que lhe era benfazejo, mas ele não se interessou por ouvir. Assim como a mulher infiel de um homem nobre jamais pode ser restituída na moral, o rei não se estabelecerá no caminho correto, em decorrência do que, é claro, jamais se encontrará com alguma boa fortuna. Assim como a flor de lótus rejeita as gotas d'água que tentam se estabelecer sobre suas pétalas, meus conselhos não tiveram quaisquer efeitos sobre o rei. Ele rejeitou-me com palavras rudes. Os Pandavas consolaram Vidura e ele disse: falarei agora o que, em minha opinião, haverá de ser propício ao vosso sucesso verdadeiro. Deveis passar vossos dias pacientemente e deveis buscar por maneiras de ampliar sua força. Realizai ascetismo e adorai os deuses. Isso vos ajudará a auferir poder. Sempre falai a verdade e sede gentis para com vossos dependentes e seguidores. Compartilhai vosso alimento com eles e, em momento algum, os assoberbeis. Semelhante conduta abrolha a prosperidade dos reis. Deve ser um novo tipo de vegetal, né? Abrolha. Semelhante conduta. Vamos ver se é tipo do irmão do repolho, né? Semelhante Repolho conduta com brócolis. abrolha a prosperidade dos reis. E o Yudhishthira agradeceu Vidura por seu conselho, o qual lhe disse que seguiria. Então, ouviu-se outra quadriga aproximar-se. Dessa vez era Sanjaya. O quadrigário de Dhritarashtra curvou-se ante Yudhishthira e foi graciosamente recebido por palavras de boas-vindas. Uma vez confortavelmente sentado, explicou a Yudhishthira o motivo de sua vinda. Sanjaya. O famoso Sanjaya, né, que narra para Dhritarashtra a Bhagavad Gita. Havendo rechaçado, agora quem fala é Sanjaya, havendo rechaçado Vidura com palavras cruéis, o rei agora se consome em arrependimento e pesar. Esta manhã, após entrar no salão de assembleia, desfaleceu ao chão. Ao recobrar os sentidos, endereçou-se aos monarcas reunidos. Meu irmão Vidura é como o Deus da justiça, Jamaraj. Lembrando-me dele, meu coração arde em angústia e aflição. Sanjaya continuou: Sua Majestade ordenou-me levar Vidura de volta para Hastinapura. Sua Majestade disse: apressa-te, ó Sanjaya, e vê se meu irmão, que eu exasperadamente enviei embora com palavras ríspidas, encontra-se vivente ou falecido. Ele jamais procedeu de modo errôneo em relação a mim, em qualquer dimensão. Ao contrário, sofreu em minhas mãos. Traze-o aqui sem tardar, antes que eu abandone minha vida. Sanjaya voltou-se para Vidura. Ó descendente de Kuru, por favor, regressa à cidade e revive o rei. Esta é a ordem de sua majestade. Muito embora parecesse deveras improvável que Dhritarashtra estivesse disposto a dar ouvidos a seus bons conselhos, Vidura decidiu retornar. Ele amava seu irmão mais velho. Sabia que Dhritarashtra era inteligente, malgrado seu comportamento tolo.
Vidura sentia que, se pudesse estar perto do rei para oferecer-lhe aconselhamento, havia ao menos alguma chance de que ele retomasse seu discernimento. Após receber a permissão de Yudhishthira, Vidura regressou a Hastinapura e foi ver Dhritarashtra, que se regozijou com a presença do irmão. O rei disse: ó virtuoso e impoluto, é-me uma grande fortuna ter-te de volta. Não fui capaz de dormir esta noite, considerando que estava perdido. Vidura respondeu que perdoara o insulto de Dhritarashtra. Vossa Majestade é meu guru e é digno de todo o meu respeito. Vim para cá rapidamente quando Sanjaya informou-me acerca do desejo de Vossa Majestade. Ó rei, é natural que qualquer homem de virtude sinta-se inclinado a ajudar aqueles que se encontram mortificados. Os filhos de Vossa Majestade e os filhos de Pandu são igualmente queridos a mim. Contudo, visto que os Pandavas encontram-se em aflição no momento presente, minha compaixão flui mais em direção a eles. Com palavras apologéticas, os dois irmãos seguiram conversando por algum tempo, felizes por estarem unidos novamente. Duryodhana, contudo, não se agradou do retorno de Vidura. Ele convocou Shakuni, Karna e Dushasana e disse: o ressabido Vidura está de volta aos limites do reino. Ele é sempre favorável aos Pandavas. Antes que ele tente convencer o rei a trazer os Pandavas de volta, consideremos o que deve ser feito. Se eu novamente vir os Pandavas florescerem, não serei capaz de manter minha vida. Shakuni riu. Que bobagem estás dizendo, ó rei? Os Pandavas já se recolheram na floresta, onde quedarão pelos próximos 13 anos. Eles aceitaram a aposta e jamais se desviarão de sua palavra. Mesmo se teu pai solicitar-lhes que regressem, eles se recusariam a fazê-lo até o término do exílio. De qualquer modo, não temos motivos para temer algo. Basta nos fingir que concordamos com teu pai e aguardar por uma oportunidade de dominarmos-los mais uma vez. Dushasana aplaudiu as palavras de Shakuni. Gosto de teu conselho, tio. Karna olhou para Duryodhana, que ainda estava inquietado. Ó rei, todos nós aqui somos teus amigos e bem-querentes. Sempre te apoiaremos contra os Pandavas. Não há nada que precises recear. Contudo, concordo com Shakuni. Os irmãos não quebrarão seu voto. Caso retornem, entretanto, é-nos fácil encontrar algum meio para derrotar-mos mais uma vez. Duryodhana deu as costas a seus conselheiros. Ele olhou pela janela de treliça para os belos jardins palacianos. Ele respirava pesadamente e rangia os dentes. Como poderia ser feliz se os Pandavas ainda viviam? Karna disse: sei o que estás pensando, ó governante dos homens. Compartilho de teu sentimento de que devemos nos livrar dos Pandavas de uma vez por todas. O jogo de dados não solucionou a questão, visto que os Pandavas ainda gozam de vida. O rosto de Karna deformou-se em ira ao lembrar-se de Arjuna, seu velho rival. Ele ansiava imensamente confrontar em batalha, e 13 anos era um tempo demasiado longo para aguardar. Andando de um lado para outro, tal qual um leão enjaulado, Karna prosseguiu seu discurso com grande paixão. Eis minha honesta opinião, ó rei. Vistamos agora mesmo nossa armadura, empunhemos nossas armas, subamos em nossas quadrigas e rumemos com um grande número de homens para a floresta. Encontraremos os Pandavas e matá-los-emos. Este é um momento oportuno, dado que estão privados de recursos e enfraquecidos pelo pesar.
Eles não possuem qualquer poder ou influência, de modo que poderemos matá-los sem dificuldade. Todos se agitaram ante o forte verbo de Karna. Ele tinha a solução. Sem qualquer hesitar, Duryodhana preparou uma grande força para acompanhá-lo e, com Karna e seus irmãos ao seu lado, lançou-se para a floresta. Em sua rota para deixar a cidade, entretanto, depararam-se com Vyasadeva. O sábio vira o plano de Duryodhana através de sua visão espiritual. Ele ordenou que Duryodhana retornasse ao palácio. O príncipe sentiu aquilo como uma perseguição, mas não se atreveu a contestar a ordem do Rishi, temeroso do poder de sua imprecação. Olha só, por um triz, hein? Vyasadeva, então, foi ter com Dhritarashtra. Depois de apropriadamente recebido e adorado, Vyasadeva disse, ó sapientíssimo Dhritarashtra, solicito a vossa majestade o obséquio de ouvir com atenção enquanto digo o que é melhor para os Kurus. Em nada me agrada o fato de os Pandavas haverem sido exilados por meios pérfidos. Se vossa majestade não lhes devolver o reino, saiba vossa majestade que eles, mesmo após o transcurso dos 13 anos, não haverão olvidado a animosidade deste soberano a quem agora falo. Indubitavelmente, hão de matar os Kauravas. Vyasadeva sentou-se em um assento elevado na Assembleia dos Kurus. Ele olhou para o rei, que estava rodeado por seus ministros e conselheiros. Todos eles ouviam respeitosamente, conforme o sábio prosseguia. Filho tolo de vossa majestade, agora deseja assassinar os Pandavas. Vossa majestade o deve atalhar. Caso tente matar aqueles heróis na floresta, perderá sua própria vida. Ó descendente de Bharata, tamanha é a inveja de Duryodhana em relação aos Pandavas, que a menos que vossa majestade interfira em seus conluios, o filho de vossa majestade causará o esfacelo da linhagem Kuru. Parece farelo de pão, né? O esfacelo da linhagem Kuru. Ó rei, continuou Vyasadeva, por que não enviar Duryodhana para a floresta a fim de servir os Pandavas? Ele destarte ficar... Imagina, né? Ele destarte ficará fora de perigo. Existe até mesmo a possibilidade de os virtuosos Pandavas passarem a gostar dele, conquanto eu tenha dúvidas. A natureza que o homem adquire ao nascer o acompanha por toda a sua vida. Logo, parece impresumível que Duryodhana algum dia se humilde diante dos Pandavas ou diante de qualquer outra pessoa. O sábio olhou ao redor da assembleia. O que pensam Bhishma, Drona e Vidura? Qual é a visão de vossa majestade? Ó rei, vossa majestade deve fazer o que é certo prontamente, ou a felicidade de vossa majestade findar-se-á. Dhritarashtra ergueu uma das mãos, para não ficar parecendo que ele ergueu uma fruta, Dhritarashtra ergueu uma das mãos, decorada por anéis reluzentes, e colocou-a sobre sua fronte. Olha só, suspirando respondeu, ó ilustre, desde o princípio não me agradava o jogo de ação. Acho que meu consentir foi algo forçado pelo irrefreável destino. Tampouco Bhishma, Drona, Vidura ou a rainha Gandhari agradaram-se do jogo de dados. Tenho por certo que o mesmo se deu pelo controle da potência delusória do senhor Maya. Eu já sabia disso à ocasião dos eventos, mas devido ao meu amor paternal, vi-me incapaz de abandonar o ínvido Duryodhana. Ó rei, é-me possível entender os sentimentos de vossa majestade? O filho é sempre o haver mais querido de um homem. Por que, no entanto, vossa majestade não vê também os Pandavas como filhos de vossa majestade?
Por que Vossa Majestade não se compadece deles, que agora sofrem? Endereço-me agora, Vossa Majestade, como meu próprio filho, e sinto igual amor por meus outros 2 filhos, Pando e Vidura. Vossa Majestade tem filhos em número de 101, ao passo que Pando goza de apenas 5. Quando penso nos filhos de Pando, meu único pensamento é como ajudá-los. Ó melhor entre os homens, se Vossa Majestade deseja que todos os Kurus continuem vivos, ordene então que Duryodhana se reconcilie com os Pandavas. Dhritarashtra balançou lentamente a cabeça. Com sua brilhante coroa refletindo os raios do sol a entrarem pelas janelas. Ó sábio Rishi, tudo é precisamente como dizes. Sei muito bem como sabem todos esses reis. Já ouvi o mesmo conselho de Bhishma, Vidura e Drona. De algum modo, todavia, não consigo seguir semelhante conselho. Portanto, por favor, sê gracioso para com os Kurus e instrui meu perverso filho a adotar o caminho da retidão. Vyasadeva, capaz de ver o passado, o presente e o futuro, disse, em breve, o ínclito Rishi Maitreya visitar-vos-á, após haver visitado os Pandavas. Ele censurará os filhos de Vossa Majestade, tendo em vista o bem-estar dos Kurus. Ó rei, siga seu conselho sem hesitação. De outro modo, ele amaldiçoará o filho de Vossa Majestade. Vyasadeva, havendo assim aconselhado, pôs-se de pé e deixou a Assembleia. Como Vyasadeva predissera, o Rishi Maitreya logo chegou. O asceta itinerante, que trazia consigo apenas um bordão e um pote d'água, foi recebido com todo respeito por Dhritarashtra e seus filhos. Eles adoraram-no com oferendas de arga e outros ritos. Dhritarashtra, então, ofereceu-lhe na Assembleia um assento encrustado de joias. Uma vez que o sábio estava confortavelmente sentado, o rei indagou. Ó insigne, tua viagem pela floresta foi prazerosa? Os heróis, os 5 irmãos Pandava, estão vivendo felizes fora da cidade? Eles passarão todos os 13 anos lá? Como a fraternidade entre meus filhos e meus sobrinhos será restabelecida? Maitreya olhou ao redor da Assembleia. Em minha peregrinação, cheguei à floresta Kamyaka e me encontrei com Yudhishthira e seus irmãos. Agora que vivem rodeados de rishis, trajam peles de veado e têm cabelo emaranhado e fosco. Ouvi os irmãos contarem os graves erros cometidos por Duryodhana e também ouvi sobre o terrível perigo que Vossa Majestade agora tem de afrontar em consequência de tais desacertos. Devido a isso, vim até aqui oferecer conselhos a Vossa Majestade. Minha afeição por Vossa Majestade é grande e sempre desejo o bem de Vossa Majestade. O sábio perguntou como era possível que o rei estivesse negligenciando qualquer medida para corrigir os atos malignos de Duryodhana. Como era possível que tanto Dhritarashtra quanto Bhishma lhe houvessem permitido criar tamanha inimizade para com os Pandavas? Vossa Majestade é soberano aqui, o Rishi disse solenemente. Vossa Majestade, em razão disso, tem permissão para punir quaisquer transgressores. Nada obstante, por que Vossa Majestade permitiu que atos nefandos fossem perpetuados na própria Assembleia de Vossa Majestade? Ó Rei, Vossa Majestade tornou-se objeto da condenação dos sábios? Vossa Majestade não teme as consequências? Maitreya voltou-se para Duryodhana, que franzia a testa enquanto ouvia suas palavras. O sábio disse suavemente: ó herói de braços formidáveis, profiro palavras
destinadas exclusivamente a teu bem-estar, bem como aquele dos Kurus, dos Pandavas, e, com efeito, do mundo inteiro. Não te desavenhas com os Pandavas, que são tão poderosos quanto milhares de elefantes imponentes. Eles são virtuosos e possuidores de grande bravura. Sem ajudar-se de qualquer arma, Bhima matou 3 poderosos Rakshasas, inimigos das personalidades celestiais, capazes de assumir qualquer forma que desejem. Ele matou esses 3, Hidimba, Baka e Kirmira, tão facilmente quanto um tigre mata um veadinho. Recordas como esse mesmo Bhima matou em duelo o invencível Jarasandha? Quem seria aparvalhado o bastante para inimizar-se com semelhantes heróis, sobretudo considerando o fato de que tem Krishna, Drupada e os filhos de Drupada como seus aliados? Aceita meu conselho, querido filho, e congraça-te com eles. Não invites tão grande perigo para a tua vida. Duryodhana desviou do sábio seu olhar e nada respondeu. Ele expôs sua coxa e golpeou-a com a palma de sua mão sonoramente. Só um minutinho aqui. Após o que apontou seu queixo para o alto. Então, alongando suas pernas como se estivesse entediado, ficou riscando o chão com seus pés. Hoje tem sonoplastia, hein? Diante da impudência de Duryodhana, os olhos de Maitreya enrubesceram-se de ira. Ele tocou sua água sagrada e, segurando o cordão sagrado pendente de seu ombro, vociferou como um trovão. Ó insolente! Porquanto menoscabas meu verbo e não demonstras qualquer respeito ao meu aconselhar-te, farás a colheita do resultado muito em breve, na grande guerra que decorrerá dos erros que perpetras. Bhima esmagará tua coxa com o golpe de sua massa. Dhritarashtra imediatamente se amedrontou. Ele tentou confortar e agradar Maitreya com palavras gentis, pedindo-lhe que fosse misericordioso para com Duryodhana. Maitreya disse que se Duryodhana se conchavasse com os Pandavas, a maldição seria suspensa. Caso contrário, permaneceria sobre ele. Dhritarashtra sentiu-se um pouco aliviado, havendo conseguido contornar o maldizer de Maitreya. Ele então disse: ó Rishi, ouvimos acerca de como Bhima destruiu Hidimba e Baka, mas não Kirmira. Quem foi esse demônio? Qual grande era sua força e como foi morto? Gostaríamos de saber de tudo isso. Dhritarashtra despistando Maitreya, né? Maitreya respondeu: não endereçarei mais a palavra a esta assembleia, uma vez que Duryodhana rejeitou minhas palavras. Vidura conhece bem a história de Kirmira. Após essas palavras, o sábio levantou-se e deixou a cidade. Olha só, um sábio ofendido saindo da sua cidade. Espere que vai vir só tormenta. Ele já fez uma maldição para Duryodhana. Já fez uma maldição. Depois que o sábio ofendido foi embora, Dhritarashtra pediu a Vidura que contasse a história. Vidura respondeu: ó rei, ouvi de Yudhishthira essa história quando falei com ele na floresta. Havendo deixado Hastinapura, os Pandavas viajaram por 3 dias e 3 noites e chegaram, por fim, à floresta Kamyaka. Enquanto andavam pela floresta durante as assombrosas horas da noite, encontraram um terrível Rakshasa de olhos flamejantes. Ele era tão alto quanto uma árvore e segurava uma tocha fulgurante, com braços e pernas esticados como os galhos de uma grande árvore sal, bloqueava o caminho dos Pandavas. Ele tinha 8 dentes afiados protuberando de sua boca escancarada e seus olhos eram da cor do cobre. Seus cabelos, cor de fogo, permaneciam eriçados e ele parecia um aglomerado de nuvens carregadas e adornadas por um passaredo de grous. Urrando como um trovão,
disseminou a ilusão Rakshasa e assim desorientou os sentidos dos Pandavas. A assembleia ouvia fascinada Vidura contar o ocorrido. Pássaros e outras criaturas desmaiavam por toda parte, simplesmente por ouvirem os gritos horripilantes do demônio. Veados, búfalos, leopardos e ursos, aterrorizados, corriam por toda parte. A floresta parecia mover-se devido a todas as criaturas em fuga. Um violento vendaval se fez sentir e nuvens de poeira redemoinharam. Assim como a tristeza é o maior inimigo dos 5 sentidos, aquele Rakshasa colocava-se em relação aos 5 Pandavas. Após haver espiado os irmãos a certa distância, o Rakshasa, trajando pele de veado e portando armas, obstruiu seu caminho como se fosse a montanha Mainaka. Quando Draupadi viu a horrenda criatura, fechou os olhos e colocou-se entre seus esposos como um rio agitado entre 5 colinas. Dálmia, de pronto, recitou mantras védicos de sorte a neutralizar as ilusões do demônio, e a ventania cessou e a poeira voltou ao solo. Ao ver seu poder alienado, o Rakshasa abriu os olhos sem ira. Ele parecia a morte. Não, em ira, perdão. Ele parecia a morte personificada. E o Yudhishthira dirigiu-se-lhe, severo: quem és tu? O que queres de nós? O Rakshasa respondeu: sou Kirmira, irmão de Baka. Vivo confortavelmente nesta floresta inabitada. Devoro todo homem tolo o bastante para vir aqui. Quem sois vós que viestes aqui neste dia vos tornardes minha refeição? Somos os 5 filhos de Pandava? De Pandu, respondeu Yudhishthira. Fomos exilados de nosso reino e desejamos viver nesta floresta que é domínio de tua pessoa. Quando a identidade deles foi revelada, continua contando, né? Esqueci quem está contando. Quando a identidade deles foi revelada, o Rakshasa berrou em contentamento. Ah, que grande sorte! O destino realizou neste dia meu desejo há muito nutrido. Vagueava com esperança de encontrar Bhima, o assassino de meu irmão. Ele agora apresenta-se diante de mim na calada da noite, quando o meu poder é maior e quando estou com fome. Disfarçado de Brahmana, esse sujeito biltre matou meu irmão e roubou nossa irmã. Vingá-lo-ei neste agora. Matá-lo-ei e oferecerei seu sangue à alma de Baka. Deste modo, ver-me-ei livre de minha dívida para com meu irmão. Devorarei Bhima e digeri-lo-ei da mesma forma que Agastya dirigiu o Asura Vatapi. E o Yudhishthira reprovou o Rakshasa. Isso jamais se dará? O poderoso Bhima imediatamente desarraigou uma enorme árvore e privou-a de seus galhos. E em um piscar de olhos, Arjuna encordoara seu arco e dispuseram uma flecha apontada para o inimigo. Bhima, entretanto, deteve seu irmão e avançou sozinho para confrontar o demônio. Apertando a veste de sua cintura, vociferou um desafio. Fica aqui e luta! Armado com a árvore, correu em direção a ele. Assim como Indra lança seu raio, Bhima golpeou vigorosamente o topo da cabeça do Rakshasa. A árvore desfez-se em pedaços, a despeito do que o demônio mostrou-se inabalado. Ele arremessou, acho que é com 2 S, né? Com todo respeito. Ele arremessou sua tocha em chamas contra Bhima, a qual voou em sua direção como um raio de luz. Bhima esquivou-se rapidamente, abaixando-se, e em seguida apagou a tocha com seu pé esquerdo. Rugindo terrivelmente, foi a vez do assustador Rakshasa desarraigar uma grande árvore. Com a árvore em riste, correu em direção a Bhima, como Jamaraj, segurando seu cetro da morte. Os 2 combatentes desarraigavam árvores após árvore e atiravam-nas um contra o outro em seu conflito. A peleja assemelhava-se a um antigo confronto entre Vali e Sugriva. E em pouco tempo, uma grande área da floresta se encontrava descampada. O irado demônio, então, ergueu e atirou uma grande rocha contra Bhima,
que segurou o penedo e atirou de volta. Kirmira correu em direção a Bhima com seus braços à frente, tal como Uraho adianta-se a fim de devorar o sol. Eles se atracaram e rolaram pelo chão como dois búfalos enfurecidos, engalfinhados em um combate mortal. A luta foi tempestuosa e perdurou por quase 1 hora. Vidura prosseguiu contando. Bhima, orgulhoso de sua força, estava consciente de que Draupadi lhe assistia. Ele então lembrou-se dos insultos de Duryodhana contra a princesa. Olhando para o demônio como se ele fosse o Kaurava, a ira de Bhima incendiou-se. Ele agarrou o Rakshasa, tal como um elefante ensandecido agarra outro. Kirmira também agarrou o Pandava, mas Bhima o ergueu e o atirou violentamente contra o chão. Ele então pegou o demônio pela cintura e colocou-se a sacudi-lo da mesma maneira que o vento atormenta as árvores. Mesmo enquanto era sacudido, o demônio conseguiu esticar seus braços e com toda a força agarrou o pescoço de Bhima. Mesmo com o demônio segurando-lhe com mãos semelhantes a um torno de aço, Bhima repetidamente o erguia e o golpeava contra o chão. E pá, e pá, e pá. O solo tremia e a floresta ecoava com o som do corpo de Kirmira sendo atirado ao chão. Ele o urrava medonhamente como um clarim desafinado. Bhima o levantou do solo e o rodopiou com imenso poder. Vendo que o Rakshasa desfalecera, Bhima o jogou ao chão. Ele forçou seus joelhos contra seu peito e o estrangulou com suas mãos poderosas. Enquanto o demônio estertorava, Bhima disse: verme pecaminoso, não precisas mais enxugar as lágrimas dos parentes de Baka e Hidimba, porquanto agora terás com eles. Deixando o corpo de Kirmira caído pelo caminho, destituído de vestes ou ornamentos, Bhima reuniu-se com seus irmãos. Eles rodearam-no e exaltaram-no. Novamente, deixando Draupadi no centro de seu grupo, adentraram mais a floresta. A assembleia maravilhou-se ouvindo aquela história. Vidura concluiu: assim me contou Yudhishthira. Quando eu estava passando pela floresta, vi pessoalmente o corpo do Rakshasa arrasado pela confrontação com Bhima. Dhritarashtra suspirou e nada disse. Conforme o relato desenrolava-se, sua ansiedade crescia, dado que Bhima prometera matar seus filhos. Quem ou o que poderia impedi-lo de cumprir sua promessa? O coração do rei queimava em medo e angústia. Assim termina o capítulo 23. Bem emocionante, né? Ficou muito claro para mim a falta de caráter, a fraqueza de Yudhishthira, de Dhritarashtra, fraqueza de a espírito. fraqueza de Dhritarashtra. Ele é uma pessoa fraca, ele não é nem mau caráter, ele é fraco. Fracotinho. Ele é fraco, ele não tem opinião, ele é Maria vai com as outras. Vamos ligar para o celular dele e falar: seu fracote. Você não imagina o que vem à frente aqui no Mahabharata. Porque o Duryodhana, ele é mau caráter, mas ele é um mau caráter ativo, né? Ele assume o que ele é e não tenta disfarçar. Dhritarashtra, não sei se é pior ou melhor, ele é fluido, né? Ele é tipo enguia, ele vai e faz uma coisa, depois ele quer desfazer o que ele fez, aí ele concorda com um, concorda com o outro, aquele tipo, sabe, fluido, pessoa fluida, que não se chicletoso, né? É. Chicletoso. Então, eu imagino que você fez algumas anotações. O Goran Hari já levantou a mãozinha dele lá no carro, já deve ter chegado em casa. Fala, Goran. Cheguei não, bro, mas eu não consigo ficar quietinho ouvindo esse passatempo aí, não. Eu achei bem legal que o Mataji comentou isso. E
E assim, né, esse ponto, assim, não sei quem que é pior ou melhor, né? Mas dá a impressão, assim, que esse tipo de pessoa acaba favorecendo o mal, assim, porque ela, às vezes, por ter uma posição mais neutral, ela acaba assumindo certas responsabilidades na sociedade, Aham, porque ela é uma pessoa conveniente em certos momentos. E aí, aham. nessa conveniência, ela acaba possibilitando o mal, porque também é conveniente em alguns momentos. Então, eu acho que ela é a ponte para o mal. Assim. Eu acho terrível esse tipo de pessoa. É, Particularmente. Obrigado, Rodolfo. porque Obrigado. o Duryodhana, você sabe com quem está lidando, porque o Duryodhana ele é definido, ele é o mal definido, convicto, e ele não esconde o mal que ele escolheu para seguir. O Dhritarashtra, você nunca sabe, porque ele tenta sempre. Ele é. Como é que tem uma palavra para isso que eu não estou lembrando? Ele é aquele É, tipo que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Maria vai com as outras. Mas tem uma palavra. Tem uma palavra para dizer isso. O Moral Nishyananda colocou aqui. frouxa. Moral frouxa, já é para boa. É Moral aquela frouxa. cegueira dele, né, que já é dita em algum lugar que eu não sei, não me lembro, que a É. cegueira dele é isso, né? É aquela pessoa que não consegue perceber quem é o filho dele, porque ele diz: diga para meu filho, tente redimir o meu filho, diz para Vidura. Como assim? O filho dele é a personificação do mau caratismo, da perversão de atitudes. Ele não vê nada, ele não consegue perceber nada. Ele é aquele tipo completamente obnubilado, né? Obnubilado, é. A melhor palavra para ele seria, o sobrenome dele podia ser Dhritarashtra obnubilado. Exatamente, ele não Mas consegue discernir entre o bem e o mal, nada. aham. Mas é assim, como é que se diz? É curioso que acaba que tudo faz parte de uma trama maior, né? É, Que tudo acaba fazendo parte de uma trama maior, exatamente. né? E aí Vyasadeva vem como, né, como o próprio Krishna, com uma Uhum. fala mais ampla, né? Uma percepção e uma fala mais ampla, além daquilo tudo, daquela circunstância pusilânime. Pusilânime. Pusilânime Pusilânime, é isso ganhou, mesmo. viu? A Anurada de Búzios. Isso, Pusilânime. pusilânime. É exatamente isso. O Machado de Assis deve estar feliz lá onde quer que ele esteja. É, Pusilânime. exatamente. Então vem Vyasadeva com aquela visão mais ampla, já vendo depois da batalha de Kurukshetra. De fato, né, que a gente, quando eu estava lendo a passagem do Vyasadeva, de Vyasadeva, estava me lembrando dessa expressão, né, que Trikalagya, né, Trikalagya, aquele que conhece as três dimensões do tempo no mundo físico, né, passado, presente e futuro, né, ele bate o olho no outro e ele consegue ver todas as ações realizadas por aquela pessoa no passado, o que ele está representando no presente, o que ele vai aprontar no futuro, né? Então, assim, inclusive, estou me lembrando também que todas essas, como é que eu vou dizer? Todas as ações de todos os seres vivos ficam gravadas no Akasha, né? Uhum. Ficam gravadas numa caixa. E quando determinado indivíduo morre, vai lá, Jamaraj, ele convoca lá, como é que é o nome do secretário dele? Chitraket, não é Chitraket, Chandragupta. Né? Jamaraj tem um secretário muito famoso, Chandragupta. Aí Chandragupta vai lá e ele folheia um livro lá enorme e todos esses registros do Akasha estão ali, né? Pessoa pensa, o pusilânime pensa que vai sair incólume, né? Podia fazer até um poema, né? O pusilânime
pusilânime pensa que vai sair incólume. Mas mal espera ele o momento do desenlace-me. Ai, ai. Mas assim, já são quase 8 horas, não A sei. gente percebe outra coisa, que Sim. foi tentado de todas as maneiras e foi falado por vários sábios, né? Vidura, como é o nome dele? Esse sábio que foi embora zangado. Vyasadeva. Maitreya. Vyasadeva. Foi preconizado por todos eles e os Kauravas foram advertidos de várias maneiras, vários momentos diferentes do que poderia acontecer, do que iria acontecer. E nada os demoveu daquela determinação maléfica, né? Então, quando a gente vê a batalha em si, né, sem querer fazer spoiler, e as pessoas reclamando, nossa, batalha, que absurdo essa batalha, tem gente que não entende muito bem e fica injuriado com a batalha, né? Não percebe que tudo foi previsto e predito vários momentos antes, de várias maneiras, por vários pontos de vista. Eles foram advertidos, né, de todas as maneiras, e mesmo assim ficaram ali, como é que chama? Convictos na maldade, na traição, na pusilanimidade, para homenagear a Aline, a Anurada de Búzios. Anurada. Então, E o Gora está levantando a mãozinha dele de novo ali. Eu também achei assim, é interessante que essa pusilanimidade do Dhritarashtra, ela é o pivô central de tudo. Sim, exatamente. Ele era um convicto, né? Ele era do mal convictamente, ele não abria mão dessa posição de jeito nenhum. E o pai, aquele fraco, nossa, não sei o que é pior. Eles não tomam assim, uma atitude ativa para impedir toda essa safadeza, essa vilania, né? Eles não tomam, assim, eles falam, eles estão funcionando, mas eles, de certa forma, estão apoiando o trono que está ocupado por esse pusilânime, né? Exatamente. Então, eu acho que tem uma passagem, Gora, no futuro aqui do Mahabharata, que a gente vai entender, porque sempre é uma pergunta, assim, uma pergunta que mexe com a gente, o fato de estarem estarem, como se diz, recebendo as benesses de Dhritarashtra, estarem lá. Vidura, como é que é o nome do outro? Bhishmadev, né? Bhishma e Drona. E Drona. Os três. Mas Vidura, ele se manifesta, ele vai contra, ele contesta. Agora, Bhishma e Drona, eles são cúmplices, porque eles não se manifestam, eles não se colocam, eles são sempre omissos, muito raramente, eles são muito omissos. Vidura não, Vidura toma partido, né? Naquele momento saiu, mostrou a firmeza dele, foi para a floresta, né? Foi rechaçado pelo... Os três irmãos são Vidura, Dhritarashtra e Pando. E Pando, isso. Bhishma é o avô, que é pior, porque é o patriarca de todos, e fica omisso, fica cúmplice. Omissão é cumplicidade, né? Se você se omite numa situação, você se torna cúmplice da situação. Mas como é que a gente pode... Como é que a gente consegue entender os desígnios superiores, né? Não, isso tudo foi criado Final das contas, para nos mostrar essa questão do bem e do mal, né? Do certo e do errado. A Anurada de Búzios está animada hoje. O mal convicto e dissimulado, como é que é?
E assumido é menos pior do que o mal covarde dissimulado. Isso, A concordo. Anuradha estudou Direito na faculdade ali na Praça São Francisco de Assis, no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Aquela faculdade famosa de Direito. Por isso que ela fica escrevendo essas coisas aí. Não, pois é, mas é uma questão de você, a pessoa que pelo menos é definida, ela mostra a que veio. Agora, o que é dissimulado, você nunca sabe o que ele E pode também arrumar. o Prabhu Nishyananda, ele faz uma pergunta aqui. O fato dele ser cego pode significar que ele não consegue se guiar bem moralmente? Sim, com certeza. Isso é comentado direto, Prabhu. Isso é comentado direto, né? Seguir. Que em alguns momentos do Mahabharata, inclusive, às vezes é o narrador, às vezes é alguém que fala justamente disso. Ele não é cego apenas como alguém Fisicamente, né? é fisicamente, mas ele também é cego moralmente, né? Exatamente. Então seria o que? Seria a cegueira dele é uma metáfora, né? Metáfora. Para maldade, para... enfim, eu acho que vou pedir licença a vocês pelo encontro, pela oportunidade. Já são 8h05. A gente deu conta Outra metáfora, só para complementar, outra metáfora que complementa Dhritarashtra é que a cegueira dele representa a treva e a escuridão em que ele vive. Né? Uhum. Sim, porque sim. ele não vê a luz, ele está sempre na escuridão. Perfeitamente. Fala, Gora, quer se despedir? Um recado de despedida, Gora Hari? Reverências a todos, muito obrigado. Reverências também, agradeço. A todos. Pablo, obrigado. Ananda, gratíssimo, querido. Adorei também. Eu que agradeço. Obrigado, Nishyananda, Ashaya. Muito Fiquem bem obrigado. todos, tá? Fiquem bem todos, que semana que vem a gente está junto, a gente continua lutando. Boa, aí tu tá melhor de saúde, querido? Tô lutando também, tô lutando aqui. Tô lutando com esse pulmão aqui. É mesmo? Me chama no WhatsApp ali, pega o meu telefone. Se precisar de alguma coisa, o meu pai é pneumo e eu tenho curso de radiologia, sei lá. Qualquer coisa aí, se precisar. Maravilha, raio-x, ressonância, interpretar essas coisas aí, eu posso ajudar. Tá ótimo. Maravilha. Ó, se bater para baixo, eu vou aproveitar assim, tá? Muito agradecido, por favor, querido. Inclusive na reza, queridão. Fica com Deus. Hare Krishna. Até a próxima. Hare. Até.